Fala pessoal, mais um vídeo de Fundamento do Spark. Esse é para você que já trabalhou ou vai trabalhar com nomes, conjuntos de dados que tem nomes, e você precisa cruzar essas informações de nomes com outras bases de dados. Em uma base vai ter João com acento, João sem acento. Em outra base vai ter Clarice com C, Clarice com S ou com SS. E são os nomes, as chaves que você vai usar para cruzamento ou para validar a informação. Aqui também é um vídeo útil para testes de qualidade. Sem mais delongas, vamos para as duas soluções que o Spark tem da chamada análise fuzzy. A análise difusa vai pegar diferenças de informações e a gente vai trabalhar com dois conjuntos de dados. O primeiro tem nomes de autores e o outro tem nomes para serem verificados se casam com os nomes dos autores. Vai ficar claro daqui a pouco a diferença entre esses dois conjuntos. E com o cross-join, se você não conhece o cross-join, aqui é um parêntese, mas vale passar por ele. Ele vai cruzar cada linha de um conjunto com cada linha de outro, que para o nosso caso vai ser justamente útil para comparar os valores que batem e que não batem entre si das colunas para checar e as colunas de nome correto. A primeira solução nativa do nosso Spark é o Leverstein, gastando um pouquinho aqui do alemão, se eu não estou enganado. Mas esse Leverstein foi um camarada que fez um algoritmo um tempo atrás para comparar diferença entre duas palavras. E é justamente um contador. Quantas letras são diferentes de uma palavra para outra. Aqui a gente vai usar a nossa coluna name e a nossa coluna name to check. E o resultado do Levstein é justamente a quantidade de caracteres diferentes entre eles. Daqui a pouco a gente volta para o resultado disso. E esse SoundX é a solução que deu nome a esse data frame, mas ele tenta tirar o som daquela palavra em inglês. Ou seja, a pronúncia daquela palavra gera um fonema, aqui ele tenta encontrar fonemas iguais ou não, a partir do uso dessa função. A função vai retornar o fonema. Então, vamos pegar aqui o exemplo do Clarice Lispector. Vai ter um fonema bem parecido com Clarice Lispector. O de Lia Luft já é um fonema bem diferente. Mas o Sondex traz esse, digamos assim, indexador. Se a gente processasse na linguagem da máquina esse fonema, ele faz uma classificação aqui, indexa essa palavra no fonema que ela aparece, com a pronúncia em inglês. E eu estou fazendo uma coluna de Soundex Check, comparando a Name Soundex, que é o Soundex da coluna nome, e o índice de Soundex para a coluna Name to Check. Comparando os dois, a gente chega no booleano, que a gente vai usar aqui no final justamente para validar esses resultados. Aqui eu estou usando uma tolerância da distância de Levenstein, com a tolerância de 3, filtrando a coluna de Levenstein que a gente tem aqui no nosso data frame, a gente chegou em alguns resultados interessantes, mas ainda assim com alguns erros. Olhando para todas as colunas, a gente tem alguns Levenstein com zero de diferença, então a gente pode cravar que são valores iguais, mas tem alguns com a diferença sutil, mas que acontece. E para o nosso nível de tolerância de 3, passou uns bem diferentes, como aqui o John, que pela nossa tolerância teve um valor de igual ao tom. Mesma coisa o Tim pro tom, porque são poucas letras de diferença. O Soundex da maioria deles
é parecido, a gente tem alguns falsos. A gente poderia usar, por exemplo, o Soundex para enriquecer esse resultado. Bora fazer isso aqui ao vivo. E o objetivo é justamente, pensando numa validação de dados, pensa para depois no cruzamento que eu disse lá no começo do vídeo, dessas informações, fazer o enriquecimento do dado ser o mais fidedigno possível. Aqui o Spark já vai entender que eu quero o valor true, fazendo o filtro dessa forma, e a gente reduz a diferença. E aqui a gente poderia diminuir ainda mais o nível de tolerância. A gente vai pegar aqui Soundex com a tolerância no máximo de 1. O Levenstein, desculpa. E a gente tem alguma incoerência aqui ainda, mas essas soluções são úteis para informações que são inputs de pessoas usuárias. Aqui, por exemplo, parece um erro de digitação. Aqui também, no nosso caso da primeira linha, mas que pode enriquecer a transformação e a qualidade dos seus dados. Tentei fazer um conteúdo mais direto, pessoal. Esse código vai ficar disponível aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Feedbacks são muito importantes para momentos futuros como esse. Um grande abraço.